Depois de ter saído o dado que mostrava que o mercado de trabalho americano perdeu 900.000 vagas, o S&P caiu forte aqui, mas ele parou exatamente nesse ponto de equilíbrio aqui do gama, e depois de lá disparou. Quer entender o que são essas concentrações de gama? Segue o vídeo. Pessoal, estou no gráfico do QQQ de 5 minutos para entender a movimentação do ativo no dia de ontem, dia 9. Bom, o mercado abriu aqui com leve gap de alta, bem próximo aqui da Gamma Wall, no caso do QQQ. Consolidou, fechou o gap, depois voltou para lá. E aqui por volta das 11h30, saiu um dado, as revisões do mercado de trabalho, do payroll, que a gente fala. E aí mostrou um declínio, uma revisão para baixo de 900.000 vagas durante março de 2024 e março de 2025. Então mostrou que o mercado está muito mais fraco do que ele já está, né? Então ele já vem fraco já faz um tempo. Então a primeira reação foi negativa porque foi uma revisão acima do esperado, tá? Então o mercado realizou aqui forte, mas chegando aqui por volta do put suporte e como vocês viram lá no SPX, no ponto de equilíbrio do gama, o mercado começou a voltar. No caso do QQQ foi um pouco mais devagar aqui no começo, ele foi bater nesse put suporte mais uma vez, testar mais uma vez, para depois continuar subindo, chegando no Gamma Walk, teve certa dificuldade, tá, de passar desse nível, consolidou, mas aqui no final do dia foi buscar o GEC5. Tá? Nos últimos 5 minutos do dia, ele conseguiu buscar essa concentração do gama. Olhando para a NVIDIA, ela abriu aqui por volta do 0 a 0, realizou no começo do dia, como todo o mercado, foi buscar o ponto de equilíbrio aqui do gama, chegou até momentaneamente a passar, mas quando bateu lá, começou a voltar, bateu aqui no GEC5 como suporte, e aí foi quando realmente o ativo deu uma pernada de alta forte e foi finalizar acima dessa grande concentração de gama, os $170, concentração importante aí para o ativo. Por último, olhando para a Tesla, ela abriu com gap de alta também, estava um pouco mais forte aqui no começo do dia, na abertura, mas realizou também, foi para o ponto de equilíbrio também, e ali encontrou um suporte e acabou voltando um pouco, mas consolidou logo acima desse preço. Não conseguiu pegar uma pernada de alta aqui em direção ao GEC. Para finalizar o vídeo de hoje, então, estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama, entre outros dados quantitativos, que vem a partir desse fluxo de opções. Coloquei o QQQ na minha dashboard para entender os dados que a plataforma está me dando. Começando pelas pontuações, sazonalidade está no neutro, momentum está no máximo, tá? Então isso é um bom sinal aí pro ativo, volatilidade está no baixo e a pontuação das opções está no neutro. Baseado no posicionamento dos investidores nas opções, eles não estão nem muito otimistas nem pessimistas com o ativo. Então os investidores estão com cautela ali no posicionamento deles nas opções. Porém, a condição do gama continua positiva. Então, por parte do market maker, ele vai trazer estabilidade para o preço do ativo. Então, se o ativo sobe e encontra uma concentração de gama na parte de cima, o market maker ele precisa vender para ajustar o delta hedge dele. E o oposto é verdadeiro. Olhando as próximas expirações, então olhando para a expiração do dia de hoje, dia 10, nós temos uma call resistance aqui nos 583, essa grande concentração de gama aqui, barra verde, tá? Para o dia de amanhã, basicamente a mesma coisa, temos uma grande quantidade de gama aqui negativa também na parte de baixo, nos 575. Então, caso o ativo chegue lá entre hoje e amanhã, deve ser um suporte. E na parte de cima, os 583 deve servir como uma resistência. Olhando para o PEX do mês de setembro, que é o vencimento mais importante para o mês agora de setembro, que é sexta-feira da semana que vem, nós temos o grande alvo
e grande resistência, no caso, nos 585. Então, caso o ativo chegue lá no curto prazo, muito provavelmente o ativo deve realizar um pouco. Como eu comentei, chegando nessas grandes concentrações de gama, por volta dos 583, 585, o market maker precisa vender o ativo nesse preço, deve trazer essa certa estabilidade para o preço. Olhando para o modelo de swing trade proprietário da plataforma, então aqui ele tenta projetar alguns alvos na parte de baixo, na parte de cima, para os próximos 5 dias. No caso, para daqui 5 dias, a parte de baixo, ou suporte, seria por volta dos 567, e o alvo na parte de cima, então baseado nesse modelo, teria sim espaço para subir até os 593. Porém, como o ativo está em uma movimentação de alta, quando eu olho para esse indicador, o que eu vejo? O melhor momento para a gente entrar em algum tipo de operação, uma taxa de acerto bem grande, é caso o ativo encoste nessa ou esteja bem próximo dessa parte de baixo, né, que mostra como se fosse um canal de alta. Então, um suporte aqui, como vocês viram, ele chegou a tocar aqui, subiu, chegou a tocar até passar momentaneamente aqui, depois subiu, e aqui também chegou muito perto e subiu. Então, nesses momentos aqui, que são momentos de entrar em algum tipo de estrutura, na minha opinião. É lógico que, como ele mostra um limite de baixa, vamos supor que ele estava aqui, você pode sim montar uma estrutura, né, vendido input, por exemplo, acreditando que nos próximos 5 dias ele não deve passar desse preço, né? Então, mais uma vez, a taxa de acerto dele para esse tipo de estratégia é 94%, tá? Dependendo do quão longe ele está desse nível, maior o crédito ou menor o crédito. Na minha visão, faz muito sentido abrir esse tipo de estrutura quando ele está próximo desses níveis. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não esquece de se inscrever no canal. E caso você queira que eu analise algum ativo em específico, você está de olho, é só deixar nos comentários.